Começa agora a Rede Escola, que tem como destaque a produção dos quadrinhos brasileiros e como eles podem ser utilizados na educação. Nossa equipe conversou com o professor e quadrinista Marcelo de Salete, que no ano passado ganhou o prêmio Eisner, o Oscar das HQs. Eles têm um potencial, assim como a literatura, o cinema e o teatro, de falar com diferentes públicos, tanto as crianças quanto também com os adultos. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, é espaço para a capacitação de professores para o ensino de ciências. Educador de ciência, em particular, tem que se dar em conta do fato de que o mundo deles é um mundo em fluxo. Não cessa nunca de estar mudando. E então os educadores têm que, antes de tudo, se reeducar. E uma homenagem ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. E nós começamos a Rede Escola de hoje falando de capacitação dos professores. De acordo com a meta 15 do PNE, o Plano Nacional de Educação, até o ano de 2024, todos os professores que trabalham na educação básica devem ter formação em nível superior nos cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento em que atuam. Hoje, Ernesto, 78% dos professores têm essa capacitação. Mas essa capacitação precisa ser constante. O bom profissional é aquele que está sempre atualizado. Aqui no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã e o British Council promovem o curso Inspira Ciência. Neste curso, professores de ciências, biologia, química e até história se encontram mensalmente para trocar experiências. Os educadores aprendem novos conhecimentos com diversos cientistas e descobrem que os museus podem ser excelentes ferramentas de ensino. Um gigante sustentável na zona portuária do Rio de Janeiro. Em quase 3 anos de funcionamento, o Museu do Amanhã superou a marca de 3 milhões de visitantes. Ele foi criado para ser um museu de ciências, mas está em constante evolução. Caminha para se tornar também um museu educador. Então, nada mais justo do que se aproximar de quem é expert nesse assunto: os professores. Educador de ciência, em particular, tem que se dar em conta do fato de que o mundo deles é um mundo em fluxo. Não cessa nunca de estar mudando. E então os educadores têm que, antes de tudo, se reeducar, no sentido de adquirir novas habilidades e de desadquirir habilidades antigas que já não servem mais. Afirmamos o conhecimento, a liberdade, a tolerância e a alegria. Então, esses valores nós afirmamos para os nossos visitantes, são o fundo da experiência que nós queremos que eles tenham aqui. 65 mestres de várias disciplinas, de escolas públicas e privadas, participam do programa Inspira Ciência. E detalhe, mais de 500 se inscreveram. Até novembro, os selecionados se reunirão no Museu do Amanhã uma vez por mês para trocar experiências acadêmicas e aprimorar conhecimentos relativos ao ensino da disciplina. No primeiro encontro, em agosto, a turma foi desafiada a criar planos de trabalho que aproximem a rotina escolar dos salões do museu e tirou dúvidas sobre as diretrizes da BNCC para o ensino da ciência. O que a gente precisa priorizar no trabalho com ciência não é só aquele conhecimento científico postulado historicamente, mas os conhecimentos culturais, os conhecimentos naturais, o conhecimento do cotidiano, a relação social desse aluno com esse conteúdo, com essa escola. Então, na verdade, todas essas coisas abarcam o que a gente chama de letramento científico. É levar o aluno a pensar para quê, como ele vai aplicar o que ele aprende na vida social dele. Um exemplo prático de como uma visita ao Museu do Amanhã pode facilitar a compreensão de assuntos complexos tratados na sala de aula está aqui na exposição principal. Cada uma dessas mesas interativas trata de um conceito científico por trás da construção do universo. A gente fala de duração, de densidade, de conhecimento científico, de expansão do conhecimento. E a ideia é que, a partir dessas mesas, os alunos e os visitantes possam investigar esses conceitos e ver a aplicação deles no dia a dia também.
todo o conhecimento que está aqui dentro desse museu, seja na sua estrutura arquitetônica, nos painéis, nas exposições permanentes, no interior dos espaços, tudo isso aqui é ciência. Tudo que eu estou aprendendo aqui vai servir muito para levar para os meus alunos, para que eles possam desvendar um pouco mais essa ciência que às vezes é tão abstrata, às vezes é tão longe, e aqui a gente vê que é muito próximo da gente. Temos muitas coisas a descobrir que ainda não conhecemos. Nós viemos ao Museu do Amanhã, o museu de ciência mais recente do país, conversar com o diretor científico e porta-voz, Dr. Alfredo Tomasquim. Como foi para vocês aqui do Museu do Amanhã e para a comunidade científica receber a notícia do incêndio no Museu Nacional? Foi uma perda terrível, porque se fala muito que foram 200 anos de história que foram queimados. Na verdade, foram 200 anos de história do Brasil, mas foram alguns milhares de anos da história da cultura e da humanidade. Foram alguns milhões de anos da história da vida nesse planeta. E foram alguns bilhões de anos da própria história desse planeta. A nossa intenção é poder discutir essa questão do Museu Nacional e, a partir disso, discutir sobre outros museus de ciências no encontro que nós estamos organizando para a próxima semana, que é o Encontro Nacional de Centros e Museus de Ciências. Devemos receber em torno de 300 participantes e nós vamos discutir temas bastante atuais, como, por exemplo, como cativar, envolver um público numa sociedade hiperconectada com acesso à informação na palma da mão. É o mesmo problema que é enfrentado, digamos, nas escolas, com os professores. Os museus de ciências têm o mesmo problema. Ou questões ligadas à acessibilidade, ao empoderamento e inclusão de populações vulneráveis através dos centros e museus de ciência. E é muito importante, nós queremos discutir a relação com as escolas. Quais são os desafios da ciência hoje no Brasil? O importante é que a ciência seja uma ferramenta para as pessoas entenderem o mundo onde elas vivem, porque a gente só é capaz de atuar no mundo, só é capaz de modificar, de transformar aquilo que a gente entende. Então, é fundamental a ciência como um instrumento para a gente entender aonde vivemos, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, como queremos ir. Vocês já estavam preparando uma homenagem para os 200 anos de história do Museu Nacional e agora, diante deste triste fato, o que mudou? O que vocês planejam? Inicialmente, nós pensamos numa mesa de celebração pelos 200 anos. Infelizmente, a celebração vai dar espaço justamente para um debate, para uma reflexão, mas que é fundamental. Nós esperamos muito que essa grande perda sirva como uma espécie de um alerta para os nossos governantes, para os nossos gestores, para a própria sociedade, sobre a importância dos museus para a sociedade em geral. Bom, então é isso, gente. Esse encontro acontece entre os dias 10 e 15 de setembro. Vai receber cientistas de todo o Brasil com diversas mesas e atividades. Trata-se do 3º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. As inscrições podem ser feitas no site que está aí na sua tela. Poucos museus no mundo podiam contar tantas histórias como o Museu Nacional. Criado em 1818 pelo rei Dom João VI, com o nome de Museu Real, abrigava cerca de 20 milhões de peças importantes para diversas áreas do conhecimento. Ali no Palácio de São Cristóvão, viveram as famílias real portuguesa e imperial brasileira, e ocorreu a primeira Assembleia Constituinte Republicana. Muito mais do que 200 anos de história, ali estava Luzia, o fóssil que mudou a teoria das migrações para as Américas, além de esqueletos de dinossauros e hominídeos que ajudaram a contar a história do planeta Terra. O museu guardava o maior acervo de múmias do Egito preservadas na América Latina.
O Museu Nacional, antes de tudo, produzia conhecimento. Uma parte importante da história e da ciência brasileira, da memória e do patrimônio nacional, se foi com as chamas. O que nunca se perderá é a memória afetiva formada pelos milhares de visitantes que todos os dias caminhavam pelos salões e corredores do museu. Gente que sentiu esta tragédia como se ali estivesse um amigo querido partindo. O educador Anísio Teixeira dizia que a escola não prepara para a vida. Para ele, a escola é a vida. Por esse motivo, esse lugar precisa ser confortável e acolhedor. O aluno necessita de um bom ambiente para que ele possa descobrir todo o seu potencial e, dessa forma, decidir o que é melhor para si. Os estudantes de hoje são de uma geração que a todo instante recebe muita informação, né? E do outro lado são as escolas, com modelos muitas vezes ultrapassados e conservadores. É natural, então, que esse ambiente seja encarado pelo aluno como um lugar que não faz muito sentido. Uma escola pouco atrativa ajuda a entender o porquê de 1,5 milhão de jovens de 15 a 17 anos estarem fora das salas de aula no Brasil. Durante o 4º Seminário Internacional de Educação Integral, que aconteceu em São Paulo, foi discutido o tema Juventude e Escola, Diálogos Possíveis. A nossa equipe conversou com educadores, pensadores e estudantes que se reuniram para falar sobre os desafios dessa escola que precisa urgentemente se modernizar. Como é que você constrói uma escola que crianças e jovens tenham voz, tenham a vontade e os sonhos respeitados, mas que seja também um lugar de aprendizagem? Então, esse é o desafio. E como é que a gente faz isso? Onde já se faz? Então, se é esse espaço de conhecer, de trocar, mas principalmente de saber que já tem muita gente fazendo a educação funcionar de maneira contemporânea, de maneira transformadora. Durante o encontro, professores e palestrantes discutiram sobre como fazer da escola um lugar em que o estudante se sinta livre para expressar os seus gostos e dizer o que quer. Na visão deles, o sucesso da educação integral pode estar em justamente apoiar o desenvolvimento de capacidades que muitos jovens aprisionam e nem sabem que têm. A escola é feita para o jovem. Então, o jovem ele tem que ter autonomia suficiente, e ele tem, para virar e falar o que ele quer aprender. Tem muita gente que desde pequeno sabe que não se dá bem com exatas, por exemplo, e mesmo assim é obrigado a ver exatas durante todos os anos e todo ano penar para passar numa recuperação ou pega DP. Não é muito mais fácil eu só poder escolher, olha, talvez se eu me dedicasse mais em humanas, eu seria alguém mais feliz. Até porque essa ideia de felicidade está totalmente relacionada com produtividade. Pessoas felizes produzem muito mais, então é muito mais fácil você ter um desempenho bom quando as pessoas fazem o que elas gostam, do que quando elas fazem o que elas não gostam. A Tia Má, que é jornalista e produtora de conteúdo para a internet, veio palestrar sobre a dificuldade ou o desafio de se estabelecer um diálogo com os jovens dentro das escolas. Eu acredito que a juventude está sempre disposta a absorver conhecimento. É uma forma equivocada você achar que o jovem não quer aprender nada, está desligado. O que a gente precisa, na verdade, é encontrar uma forma de se aproximar. Regiane, gestora de uma escola pública de Manaus, ressalta que foi o diálogo com as crianças e o respeito à cultura local que promoveram a melhoria na fala e nas notas dos alunos. No ano de 2017 foi de conversa. Hoje nós não temos sala de aula, é ateliê. As salas, elas são nomes de animais, né? Então os ateliês todos têm nomes de animais da nossa região. As séries, turmas, são tribos. Então é uma escola feita por eles, para eles e por eles. Isso fez toda a diferença. E é por isso que precisa ter esse lugar de troca, onde essa juventude fale, porque não pode ser algo imperativo, não pode ser algo verticalizado. É importante que a educação, cada vez mais a gente percebe, seja horizontal, onde professores, professoras, educadores e educadores ouçam também os alunos, as alunas. E os jovens e adolescentes brasileiros, eles têm, dentro dos seus espaços, seus territórios, uma cultura riquíssima. Essa cultura precisa estar integrada ao cotidiano do espaço da escola. Escola, comunidade, escola, lugar, escola, território, escola e educação, a cidade onde se vive, onde se interage. A recente divulgação do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,
pelo MEC, gerou uma enxurrada de notícias negativas a respeito do desempenho do sistema público de ensino no Brasil. De fato, nós temos sérios problemas para resolver. No entanto, não podemos correr o risco de ir para o outro extremo e de não conseguir ver e enxergar avanços que aconteceram nesse período. Por exemplo, no 5º ano do ensino fundamental, todos os estados, sem exceção, registraram avanços significativos desde 2005, quando o IDEB foi criado. No 9º ano do ensino fundamental, também tivemos avanços na maioria dos estados e alguns deles com feitos notáveis, que é o caso do Ceará, que conseguiu avançar, reduzindo a desigualdade entre os alunos mais pobres e os mais ricos. E mesmo no ensino médio, que é o nível de ensino mais problemático no Brasil, também há casos a serem registrados, como de Goiás, Espírito Santo e Pernambuco, que vêm registrando ganhos sucessivos desde 2005, quando o IDEB foi criado. É claro que isso não significa dourar a pílula. Temos que enxergar, temos que ver que temos problemas sérios. Porém, se a gente não souber tirar do IDEB um diagnóstico de como melhorar, nós vamos ficar num exercício improdutivo de apenas criticar a qualidade da educação pública no Brasil. Foi com o americano Richard Outcault que nasceu a primeira HQ moderna no já distante ano de 1895. Ele escreveu Yellow Kid, O Menino Amarelo, que é considerada a primeira história em quadrinhos com diálogos e personagem fixo. Yellow Kid fez muito sucesso nos jornais sensacionalistas de Nova York do final do século XIX. O gato Félix foi o primeiro animal a se tornar personagem de uma HQ e virou febre. Um ano depois, em 1929, Walt Disney criou Mickey Mouse e o rato superou o gato na fama. Nos anos de 1930, Flash Gordon e Buck Rogers inauguraram a era dos super-heróis dos quadrinhos. Depois ainda vieram Super-Homem, Batman e os Capitães América e Marvel. Qual você prefere? Batman. Opa, eu também. A partir da década de 1970, as histórias começaram a refletir questões sociais. Atualmente, vivemos a era moderna dos quadrinhos, onde os personagens são complexos, as histórias mais sombrias. No Japão, as HQs são chamadas de mangás e têm uma peculiaridade. Elas são lidas de trás para frente e surgiram inspiradas no Teatro das Sombras. Aqui no Brasil, os quadrinhos são conhecidos como gibis. Os personagens mais famosos são os de Maurício de Souza. Nossa equipe foi até o Sesc do Rio de Janeiro e conversou com ilustradores, quadrinistas, fãs de HQs que deram suas impressões sobre os quadrinhos que estão sendo feitos por aqui e como eles podem ser trabalhados na escola. A essência dos quadrinhos vem da pré-história. Estudiosos acreditam que as pinturas rupestres deram origem a esse meio de comunicação. A primeira forma do homem se comunicar foi através das pinturas rupestres. Então, ali já era história em quadrinho. Ele ainda nem escrevia, mas já fazia quadrinhos. Mas o formato, tal como o conhecemos hoje, surgiu na Suíça, em 1831. No Brasil, a primeira história em quadrinhos foi publicada em 1869. As Aventuras de Inhoquim conta a saga de um jovem caipira de 20 anos que visita a corte no Rio de Janeiro. O autor foi o cartunista Ângelo Agostini. Mas foi com o americano Richard Outcault que nasceu a primeira HQ moderna. Em 1895, ele escreveu Yellow Kid, O Menino Amarelo. Depois, surgiram mais e mais quadrinhos, em grande variedade de estilos, temas e novas categorias, como os mangás, que conquistaram gerações. O quadrinhos é o storyboard. É justamente quando você pega a literatura e quadriniza, transformando aqueles quadradinhos no movimento. Então, aquele movimento, o próximo passo é animar. Então, animando, aí é que nasce a animação. Então, a animação vem dos quadrinhos. E os quadrinhos vêm da literatura. E junto à literatura, com os quadrinhos e a animação, se transforma no cinema. Um quadrinista que me marcou bastante foi o quadrinista que fez Snoopy e o ilustrador de Pequeno Príncipe. Porque eles realmente trazem a gente para dentro da história. Geraldo, ele para mim é maravilhoso.
O que do Ziraldo você curte? O Jeremias, bom, eu vi que aconteceu na época da ditadura militar e eu adorei como ele retrata nas tiras dele. Foi muito legal. Eu não imagino passar um tempo do meu dia de lazer sem ler um gibi. Eu tenho esse costume e eu gosto muito de entrar nessas histórias. É como um livro, mas você consegue ver. Então, se você estiver entediado e não quiser ler, passar o processo de ler as palavras, você pode simplesmente só olhar as imagens que, se você já tiver lido uma vez, você vai já saber o que está acontecendo. Então, o potencial de releitura é muito mais alto do que um livro. Quem pega uma história em quadrinhos para ler não sabe o trabalho que dá para fazer. O processo de criação envolve os traços, as ideias, técnica e o estilo de cada profissional. Um dos maiores talentos da atualidade é o professor paulistano, mestre em História da Arte e quadrinista premiado, Marcelo de Salete. Marcelo, qual é a sua marca? Olha, eu adoro quadrinhos, trabalho com isso já há um bom tempo e gosto muito de trabalhar com histórias um pouco mais históricas, falando do Brasil colonial e contemporâneo também, e adoro trabalhar com preto e branco. As etapas de um livro, não é, de histórias em quadrinhos são bem complexas, engenhosas, grandes. Tudo envolve, primeiro, você ter uma boa ideia para contar, algo que você acha interessante, que pode ser desde uma matéria que você viu no jornal, até uma conversa com um amigo, ou até algo que você observou na rua. Eu chego a anotar essas primeiras ideias, depois disso desenvolvo essas ideias no formato de roteiros. É um processo bem longo. Em alguns casos, os quadrinistas trabalham com isso com uma equipe de trabalho. Então tem uma pessoa só para fazer o texto, outra só para fazer o desenho, outra para finalização, outra para cor. No meu caso, eu acabo lidando com tudo isso. O número de artistas que a gente tem hoje no Brasil fazendo quadrinhos e fazendo quadrinho de qualidade é imenso. São quadrinhos que falam sobre diferentes realidades, são quadrinhos sendo produzidos falando sobre cidades grandes, não é? Desde São Paulo até Salvador, falando sobre também o nosso passado, de outras perspectivas, de outros modos, revelando às vezes personagens que a gente só conhecia antes a partir de pesquisas muito limitadas dentro do meio acadêmico até. Quais histórias até hoje você faz questão de deixar registradas em HQ? O primeiro livro, ele se chama Noite e Luz, é um livro de 2008. É uma reunião de várias histórias bem urbanas. O ponto central ali é uma boate onde passam diversos personagens. Tem um segundo livro que é o Encruzilhada, publicado aqui no Brasil em 2011. Atualmente, a gente tem o Angola Janga, que fala de Palmares, dos vários mocambos que existiam ali na época de Palmares, no século XVII, lá em Pernambuco, atualmente em Alagoas. E esse livro aí foi publicado aqui, já foi publicado também na França, e a gente tem previsão de lançar ele nos Estados Unidos, em Portugal e também na Polônia. O Cumbi, ele chegou a ganhar o Eisner, que é essa premiação americana, muito importante, né, para o mercado de histórias em quadrinhos. O Cumbi, ele também foi indicado para leitura em escolas lá de Portugal. E o Angola Janga, ele recentemente, nesse ano, ganhou o Prêmio Grampo, que é um prêmio da crítica especializada em quadrinhos, e atualmente também uma outra premiação nacional, que é o HQ Mix. Você diria que os quadrinhos, eles têm sim uma missão educativa grande? Eu acho que os quadrinhos, por serem um veículo principalmente mediado a partir da imagem, eles acabam favorecendo esse vocabulário, vamos dizer assim, visual. Esse potencial de você ler, prestar atenção na imagem e tentar compreender ela em toda a sua profundidade. Eles têm um potencial, assim como a literatura, o cinema e o teatro, de falar com diferentes públicos, tanto as crianças quanto também com os adultos. São obras que estão sendo publicadas aqui e estão sendo publicadas no exterior também, e com pessoas interessadas em conhecer mais sobre o nosso país, sobre a nossa história, dentro de um contexto global também.
e que muitas vezes chegam a isso primeiro a partir dos quadrinhos. E assim, com muita HQ, nós encerramos a edição de hoje da Rede Escola, que ainda destacou a importância da capacitação dos professores e o papel que os museus podem representar no processo de aprendizagem. E se você deseja rever nossos programas, fique ligado na TV Escola e no site tvescola.org.br. Até a próxima! Um beijo para você, tchau!